Pessoal, bem-vindos então a essa palestra. Eu vou fazer hoje uma coisa que eu acho que você vai gostar muito, você funcionário de um bar, de restaurante, não importa que posição que você ocupa aí na sua organização. O tema da nossa palestra de hoje é o seguinte, ó, vocês vão adorar esse tema. Como eu vou duplicar meus ganhos em 24 meses. Eu quero saber o seguinte, vocês curtiram esse tema? Sim, vocês curtiram esse tema. Eu não estou olhando a cara de vocês aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo vai curtir esse tema. Como que eu vou duplicar os meus ganhos em 24 meses trabalhando neste restaurante aqui? Nesse momento, o seu chefe, aí, o dono do seu restaurante, deve estar enlouquecido comigo, fala assim, pô, Polito, você vai duplicar o salário dos caras aqui, você está prometendo isso para a minha galera? Fala assim, sim, eu estou prometendo isso para a sua galera e você vai entender o que eu estou falando já já. Tá? Fica comigo por enquanto. Primeiro, toda pergunta, toda meta, quando a gente se estabelece uma única meta na vida, uma meta importante na nossa vida, essa meta sempre começa com uma pergunta. Tá? Então, isso aqui é uma meta importante na nossa vida? Eu pergunto para vocês. Sim, como eu vou duplicar os meus ganhos em 24 meses? Essa é uma pergunta boa? Eu pergunto para vocês, esta é uma pergunta boa? Cara, é um exemplo de uma pergunta boa, porque, porra, como que eu vou duplicar meus ganhos em 24 meses? É uma coisa que me interessa. Então, eu imagino que isso seja uma pergunta boa. Então, o que acontece? Uma meta boa, quando a gente estabelece uma meta boa, e eu sou a favor da gente estabelecer uma meta, assim, uma meta profissional, você fala assim, pô, mas isso, Politi, é uma meta profissional. É a única meta que você considera uma meta profissional? Cara, não. Você pode ter uma meta emocional, uma meta espiritual, uma meta física, uma meta intelectual. Eu quero ler tantos livros, eu quero aprender tantas coisas, eu quero malhar para ponto de ficar fortão, ou de ganhar uma maratona, ou eu quero me conectar com a minha esposa novamente. Cara, pensa na meta que você quiser, mas a meta que você vai estabelecer para você, o importante, você que está me escutando aqui, é que seja uma meta que seja grande. E a meta grande começa com uma pergunta. E uma pergunta boa, o que é uma pergunta boa? É uma pergunta que ela é grande, né? Como que eu vou duplicar os meus ganhos em 24 meses? Como que seria uma pergunta pequena, por exemplo? Ah, não, como que eu vou melhorar o meu salário? Cara, isso não é uma pergunta grande, isso é uma pergunta pequena. Como que eu vou melhorar meu salário? Agora, como que eu vou duplicar o meu salário em 24 meses? Cara, é uma pergunta grande. Por isso, é importante você se fazer, na sua vida, você que está me escutando aqui, uma pergunta importante, uma pergunta que seja grande. E, além de... O que é uma boa pergunta? Tá? Isso, nós estamos aqui para falar sobre perguntas. Então, o que é uma boa pergunta? É uma pergunta que ela é grande, mas, ao mesmo tempo, ela é específica. Aonde que está a especificidade nessa pergunta que eu coloquei aqui? Ó, aonde está a especificidade? Em 24 meses. Se eu falasse assim, eu quero duplicar meu salário, beleza, ela é grande? É grande, eu quero duplicar meu salário. Mas, cara, eu não estou sendo específico, eu não estou falando em quanto tempo eu quero duplicar o meu salário. Isso é só um exemplo, tá? Para que você saiba. Isso é só um exemplo de como que a gente estabelece uma pergunta na nossa vida. E aqui eu estou falando para o dono do restaurante, estou falando para o maître, estou falando para o garçom, estou falando para o cozinheiro, estou falando para todo mundo que trabalha em qualquer estabelecimento, em qualquer empresa. Tá? Você começa sempre com uma grande pergunta. Uma grande pergunta, ela é grande e ela é específica. Uma pergunta bosta, uma pergunta ruim, desculpa a esposa do... uma pergunta bosta, uma pergunta ruim, ela é o quê? Ela é pequena e genérica. Por quê? Porque não é uma pergunta que vai te movimentar. Né? O que é uma pergunta pequena e uma pergunta genérica? Pô, quero melhorar de vida. Como eu faço para melhorar de vida? Cara, ela é pequena e é genérica, não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, nós estamos aqui para fazer uma pergunta grande. A gente quer, pessoal, sair, ó, deixa eu jogar para frente isso aqui, a gente quer sair do ponto A e a gente quer ir para o ponto B. É isso que a gente quer com uma pergunta.
sair do ponto A e ir para o ponto B. Só que, para isso, a gente tem que ter uma clareza do que é o ponto B. Onde que a gente quer chegar no ponto B? O que é esse ponto B? Então, a gente fez essa pergunta, né? Uma pergunta que tem um significado. Como eu faço para duplicar os meus... Agora, pergunta você no seu estabelecimento, tá? Pergunta você na sua vida, pergunta você no seu trabalho, qual a grande pergunta que você quer fazer na sua vida, tá? Não se fie na minha pergunta, eu estou te dando a pergunta como um exemplo, tá? E eu vou usar essa pergunta ao longo de toda essa apresentação simplesmente como um exemplo, mas pensa aí, você, o que você quer de grandioso, o que você quer de específico, o que você quer para a sua vida. Eu quero que você faça essa reflexão, que você pense nisso e que você se faça essa pergunta. Como é que você vai sair do ponto A e chegar no ponto B? Então, isso exige, você sair do ponto A para o ponto B, exige uma resposta nova, exige uma pergunta nova que você está se fazendo agora, exige o quê? Exige uma resposta nova. Agora, essa resposta que você vai dar, vamos combinar o seguinte, essa resposta não está no seu escopo nesse momento. Essa resposta que você está procurando para essa pergunta, você não vai encontrar ela fácil. Você não vai encontrar ela na sua zona de atuação atual. Por quê? Porque senão seria muito fácil. Todo mundo chegava do ponto A para o ponto B se fosse uma resposta fácil. Só que a resposta não é fácil. A resposta está, ela te desafia, ela não é fácil, você não conhece essa resposta, você provavelmente não conhece essa resposta, você simplesmente se dedicou a fazer uma grande pergunta. Aí você vai fazer o quê? Você vai se dedicar a buscar essa resposta. Só que quando você vai buscar essa resposta está em você não fazer. Olha só, presta atenção nisso, cara, que isso é muito importante. A resposta a essa grande pergunta aqui está em você não fazer as mesmas coisas que você faz hoje. Pensa bem, se você tem os resultados que você tem hoje, se você ganha a grana que você ganha hoje, eu não sei quanto que você ganha aí, porque nós estamos falando de dinheiro, tá? Nós estamos falando aqui de salário, de grande, de duplicar os ganhos e tal. De novo, essa é só uma pergunta que eu trouxe para a nossa discussão aqui, tá? Como modelo de pergunta. Se você ganha o que você ganha hoje, é porque você faz as coisas que você faz hoje. Você concorda comigo? Então, o que acontece? Mesmas... Opa, peraí que minha canetinha aqui parou de funcionar. Ó, mesmas coisas igual mesmos resultados. Mesmas coisas, igual mesmos resultados. Então, se o nosso resultado, se a gente está falando que a gente quer chegar aqui, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia aqui? Eu pergunto para você. Eu sei que você está aí do outro lado da tela, você não estou vendo a sua cara, mas eu sei a resposta que você vai me dar. Cara, a resposta é não. Se eu fizer as mesmas coisas, eu não vou obter os mesmos resultados que eu sempre tive. Eu tenho que fazer novas coisas. E novas coisas são o quê? Ó, opa, peraí que eu tinha que fazer uma... Bom, o que são novas coisas? Você tem que aprender novas coisas, tá? Porque você tem que aprender, você não vai conseguir sair desse ponto para ir para esse outro ponto se você não conseguir aprender coisas novas. Você tem que ter comportamentos novos e você tem que ter hábitos novos. Você vai falar assim, pô, Politi, mas tudo isso eu preciso fazer para conseguir chegar dos R$2.000 que eu ganho hoje para os R$4.000 que eu quero ganhar daqui a 2 anos? Cara, o desafio é enorme. Nós estamos falando em duplicar a sua renda em 2 anos. Então, você está reclamando que você vai ter que aprender coisas novas? Você está reclamando que você vai ter que aprender comportamentos novos? Que você vai ter que ter novos hábitos? Cara, ninguém consegue atingir uma meta que é importante para a vida dele se não houver essa mudança na nossa vida, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu queria te convencer disso, botar na sua mente que a gente tem que fazer coisas novas, que a gente só vai conseguir esse feito, esse grande feito daqui a 24 meses na nossa vida, ou
o que você quiser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pensa na sua vida. Se a gente se comportar diferente, se a gente criar novos hábitos e se a gente aprender coisas novas. Aí você fala assim, pô, Politi, legal, mas como que eu aprendo coisas novas? Como que eu faço isso? Cara, tem milhões de maneiras de você fazer isso. Você pode perguntar para algum amigo que já conseguiu aquilo que você fez. Por exemplo, você pega algum amigo que já conseguiu dobrar o salário dele. Cara, para ficar nessa pergunta do salário só, né, dos ganhos, como que eu duplico? Cara, não é possível, você não conhece alguém que conseguiu essa façanha? Cara, cola nessa pessoa, pergunta o que essa pessoa fez, né? Emula, né? Copia, lê um livro, faz um curso, entra numa mentoria. Cara, tem 1000 maneiras de você aprender o como você vai chegar lá, como você vai fazer para aprender as coisas que você tem que aprender para chegar lá. Você já sabe que tem que fazer coisa diferente. Agora, como você vai fazer? Tem 1000 maneiras, e as maneiras estão todas disponíveis por aí. Graças a Deus, hoje a gente tem todas essas coisas online, a gente segue perfis no Instagram, a gente vê curso no YouTube, a gente faz curso online, a gente conhece pessoas, a gente descobre como que as pessoas fizeram. Cara, você tem recursos, muitos recursos, ainda mais hoje em dia, com o celular na mão, você tem muitos recursos para descobrir o que você tem que aprender para chegar lá. Eu vou te falar a maneira mais bacana que eu conheço para o aprendizado. Se você está numa função de garçom, se você está numa função de cozinheiro, eu vou te falar o que eu considero a habilidade mais importante que você pode adquirir para chegar nesse objetivo que você quer chegar. Sabe qual que é essa habilidade? Top das tops. A top das tops habilidades é você aprender a ensinar. É você começar a se dedicar a ensinar as pessoas. Porque cada vez que você ensina, tem lá uma pirâmide que eu esqueci o nome de quem montou essa pirâmide, que fala assim, pô, quando você está, a pirâmide é assim, né? Quando você está lendo alguma coisa, você absorve um conhecimento. Quando você escuta, você absorve um pouco mais de conhecimento. Quando você lê, é 10%. Quando você escuta, é 20%. Quando você interage com aquele conteúdo, né, você faz alguma atividade com relação àquele negócio, é 40%. Quando você explica aquilo para alguém, é 50%. Mas quando você ensina alguém a fazer aquilo que você aprendeu, é 90% de retenção. E nós estamos falando de retenção, porque assim, de retenção do conhecimento, por quê? Porque, cara, a gente esquece as coisas, a gente aprende as coisas, todo mundo é impactado por coisas o tempo todo, que a gente acaba esquecendo. É aquele negócio da memória curta e da memória longa. Você é impactado por uma coisa legal, você escutou uma palestra, você está escutando essa palestra aqui agora que eu estou falando para você. Cara, você vai falar, pô, que legal, cara, o político está me falando um monte de coisa legal, super interessante. Beleza, tá. Aí o que vai acontecer? Amanhã de manhã, o que vai acontecer com você? Você esqueceu, você não vai fazer nada. A vida acontece. Por quê? Porque você não interagiu. Agora, se você escuta isso que eu estou te falando, aí você amanhã de manhã não, quando termina isso daqui, você anota 4 pontos mais legais que você escutou. Você pega um amigo num bar hoje à noite e fala para ele o seguinte, cara, eu vou te ensinar 4 coisas que eu aprendi com um político que foi super legal na palestra que ele fez. Pá! Aí você ensina a pessoa, você interage com aquele conteúdo, cara, você está transferindo isso que você aprendeu da sua memória curta para a sua memória longa. É assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve. E a gente já viu, né, que você, para ir do ponto A para o ponto B, né, você precisa deste aprendizado, você precisa aprender coisas novas. Então, fica comigo, que é o seguinte, ó, vou desenhar aqui só para a gente consolidar isso que a gente viu até agora, que é importante você consolidar isso daqui. Uma meta grande, ó, uma meta grande enseja o quê? Uma pergunta legal. Pergunta legal significa o quê? Você já sabe disso. Significa uma pergunta importante, uma pergunta que seja específica, que termine com uma interrogação e que comece com um como.
Isso é uma pergunta legal. Então, você tem uma meta grande na sua vida, você fez uma pergunta, você se fez uma pergunta legal. Lembra que eu falei que pode ser na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida profissional. Eu só estou pegando um exemplo da sua vida profissional aqui, porque eu acho que é uma coisa que se relaciona, você vai me entender bem, porque sempre que a gente fala de grana no bolso, as pessoas entendem rapidamente o que eu quero dizer. Então, a meta grande ensejou uma pergunta legal, beleza, a pergunta legal, ela vai ensejar o quê? Uma resposta nova. Uma resposta nova. A resposta nova você não sabe qual é. É aquela que vai te tirar da sua zona de conforto. É aquela que vai deixar você suando porque você não sabe, você não tem aquela resposta. Ela não está no seu escopo de atuação. Você nem sabe como achar essa resposta, mas você vai atrás, você vai buscar essa resposta. Aí a resposta nova, você já sabe que vai envolver aprender coisas novas, vai envolver mudança de comportamento da sua parte. E olha que eu estou falando com todo mundo, tá? Eu estou falando com o dono do negócio, estou falando com o gerente, estou falando com o funcionário, estou falando com todo mundo. Uma resposta nova envolve você ter uma mudança de comportamento enquanto empresário também, tá? Não é só funcionário. E vai envolver mudança de hábitos. Você sabe que você vai ter que mudar os hábitos. Aí o que acontece? Você fecha o ciclo, porque você parte para uma outra meta. Né? Porque se você chegou nessa meta, que você tem uma meta grande, você fez uma pergunta legal, você deu uma resposta nova, você aprendeu coisas novas, você evoluiu como pessoa, você vai se desenhar outra meta. E é assim que a gente evolui. Só que a gente não evolui, você não acorda num dia e fala o seguinte, puta, evoluí, cara, agora sou um ser evoluído. Né? Porra, o Politi me falou para eu estabelecer uma meta de 2 anos, então, a partir deste momento, eu sou um ser evoluído. Não é assim que a banda toca. Como é que a banda toca? A gente tem que ir escalando isso. Então, você tem lá o seu objetivo de 2 anos, você fez aquela pergunta, tá? Aquela pergunta, todo mundo lembra, todo mundo que está me escutando aqui, lembra da pergunta que eu fiz. Ela começa com como, termina com uma interrogação, então você fala, como que eu vou duplicar os meus ganhos em 24 meses? Essa é a pergunta que eu estou usando como exemplo. Então, você fez o quê? 24 meses é 2 anos. Beleza? Aí, beleza. Então, você faz o seguinte, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender? Cara, se eu sou empresário, dono do negócio, eu tenho que aprender algumas coisas, porque eu também quero duplicar como empresário os meus ganhos daqui a 2 anos. É normal que eu queira isso. Então, o que eu tenho que aprender como empresário? Agora, não, eu sou um garçom aqui no meu estabelecimento. Beleza, eu sou um garçom, eu tenho uma meta de dobrar e daqui a 2 anos os meus ganhos. Beleza, o que eu tenho que fazer daqui a 2 anos para dobrar os meus ganhos? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender para daqui a 2 anos? Só que 2 anos é muito longe. Você concorda comigo? 2 anos é longe. Então, a gente tem que se fazer essa mesma pergunta para daqui a 1 ano. Pô, beleza. Então, daqui a 1 ano, a mesma pergunta. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender daqui a 1 ano, até o prazo de 12 meses, para conseguir chegar naquela meta de 24 meses? Aí você vai falar, pô, mas o ano ainda está longe. Fala assim, pô, beleza, então o ano está longe, o que eu tenho que fazer em 6 meses? O que eu tenho que aprender em 6 meses para chegar naquela meta de 2 anos? Você está vendo como você está começando a trazer as coisas para o dia de hoje? Por quê? Porque depois você vai chegar daqui uma semana. Você faz o seguinte, cara, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender na próxima semana para chegar naquela meta de 2 anos? E aí, finalmente, você vai chegar, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje. O que eu tenho que aprender hoje para chegar naquela meta de 2 anos? Por quê? Porque se você não tomar uma decisão, se você não decidir o que você quer aprender hoje para chegar naquela meta de 2 anos, sabe quando você vai começar? Nunca! Você não vai começar nunca, porque você está sempre adiando. Você fala o seguinte, não, a minha meta é para fazer esse negócio, para mim evoluir na minha profissão, como maître desse restaurante aqui, eu sei que a minha meta é aprender a falar inglês. Fala assim, porra, eu tenho que aprender a falar inglês, porque isso é básico. Eu estou aqui na capital de Salvador, na capital da Bahia, Salvador, então o maître que fala inglês é fundamental, porque aí sim eu posso duplicar o meu salário daqui a 2 anos se eu aprender a falar inglês. Beleza, cara, vai fazendo isso daqui.
O que você precisa fazer em um ano? O que você precisa aprender em 6 meses? O que você precisa aprender na semana? E hoje, o que você precisa fazer? Eu preciso me matricular num curso. Cara, hoje, o que eu posso fazer hoje é me matricular num curso de inglês. Se a minha meta daqui a 2 anos é aprender a falar inglês, é falar inglês o suficiente para poder ser um ótimo maître em inglês aqui no meu restaurante. Então, você percebeu como uma coisa vai levando a outra e você nunca vai conseguir dar esse pulo? Ninguém acorda hoje e fala o seguinte: eu amanheci falando inglês. Não, você não vai amanhecer falando inglês hoje. Não vai rolar isso na sua vida. Você vai ter que passar do hoje para uma semana, de uma semana para 6 meses, 6 meses para um ano, até chegar na sua meta, na meta que você estabeleceu. E eu tenho certeza que se você é mestre e não fala inglês, se você falar inglês fluente daqui a 2 anos, o que é plenamente possível, você consegue dobrar o seu salário. Você pode não dobrar o seu salário aonde você está, aí no seu restaurante, mas eu tenho certeza que qualquer um da cidade vai querer contratar um mestre que fala inglês fluente e vai pagar o dobro do salário que você ganha hoje. Então, cara, é isso. Só que tudo começa com aquela grande pergunta. Tudo começou com aquela grande pergunta, com aquela meta que a gente estabeleceu. Aí a gente chegou aqui, ó. A gente chegou no hoje. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem o quê, galera? Hoje a gente tem o nosso trabalho. Hoje a gente tem a porra do nosso trabalho. É isso que a gente tem hoje. É o nosso trabalho de garçom, é o nosso trabalho de cozinheiro. Tá? Você fala assim, porra, político, como assim a porra do nosso trabalho? Porque, cara, todo mundo está assim. O empresário, o dono, o maître, o gerente, o cozinheiro, o garçom, o comi, o limpador, o faxina. Está todo mundo no hoje. E no hoje, a gente está fazendo o quê? No hoje é assim, ó, é nós aqui, ó. É nós aqui, ó, recebendo pancada de tudo quanto é lado. Ó. É a gente. É isso aqui, ó. É eu, vocês, todo mundo que está nos escutando aqui está tomando pancada da vida o tempo todo. Agora, qual a diferença entre aquela pessoa que vai chegar lá nos 2 anos e vai realizar sua meta e vai realizar os seus objetivos e vai conseguir atingir, daquele que não vai conseguir atingir? Tá? Depende do quê? Cara, depende de como você... Lembra que a gente fala, ó, aqui a gente tomou porrada da vida. Aqui é como que a gente vai reagir às porradas que a gente toma da vida. É que reação que eu vou ter. Porque as porradas vão continuar chegando. Você vai continuar tomando porrada o tempo todo. Agora, como que você decide reagir às porradas que você está tomando da vida? Eu vou te falar, tem 2 maneiras. Quais são as atitudes que você vai ter, eu te pergunto, com relação à reação que você vai ter? Qual a reação que você vai ter? Que reação você vai ter às porradas que você toma da vida? Aí eu vou te falar assim, ó, tem 2 tipos, vou colocar, ó, você gostar? Gostou quando eu boto um traço aqui, ele rapidamente ele fica retão. Ó que 10, ó, eu descobri. Ah, garoto, muito bom. Ó, eu estou apaixonado pelo meu iPadzinho aqui. Ó, vou te falar, você tem 2 maneiras de reagir. Cara, isso aqui você vai adorar. Tá? Tem 2 maneiras de você reagir aos estímulos que você recebe da vida. Só tem 2 maneiras. Ou você pode ser o autor, ou você pode ser a vítima. E o mundo é dos autores. O mundo não é das vítimas. O mundo é dos autores. Isso vale para todo mundo que está me escutando aqui. Vale para qualquer pessoa que trabalha aí no seu estabelecimento. Como que eu vou reagir às coisas que acontecem comigo? Se eu sou autor, eu faço o quê? Eu admito a realidade. A realidade. Eu vou escrever mal aqui porque eu estou escrevendo rápido. Tá? Mas o que é admitir a realidade? Falar, cara, nós temos um problema. A vítima, ela foge da realidade. Ela foge. O autor da sua própria história, ele vai de encontro com aquela realidade. A vítima, ela fala o seguinte, cara, esse não é o meu trabalho, deixa eu me fingir de morto aqui, porque esse não é o meu trabalho. Ela foge da realidade. Tá? Ela assume, o autor, ele assume a eu ia escrever responsabilidade, mas vou escrever a responsa. Tá? Ele fala o seguinte, deixa comigo. A frase do autor
da sua própria vida, ele fala o seguinte: deixa comigo, eu não sei, mas eu vou aprender. Deixa comigo, a gente vai resolver esse negócio. A vítima, ele faz o quê? Ele busca um culpado. Ele está sempre buscando um culpado, porque não é com ele. Porra, se todo mundo fizesse o seu trabalho, é assim que faz a vítima. Se todo mundo fizesse bem o seu trabalho, estávamos todo mundo bem. O autor da sua própria história, ele fala o seguinte: cara, deixa comigo. Por quê? Porque a missão dele, ele sabe que a missão dele é seguir em frente. Cara, ele vai seguir em frente, tá? Ele vai seguir em frente. Este cara, a vítima, ele vai falar assim: não é comigo. O que quer seguir em frente? Bora fazer, bora fazer, bora executar, executar. Então, galera, vocês perceberam o que é a diferença de atitude entre um funcionário que é legal, um funcionário que é bacana, um funcionário que é a direção da empresa, os proprietários da empresa, todo mundo da empresa sabe que o cara é legal, porque, cara, ele assume a responsa. Ele fala: deixa comigo, ele fala: vamos seguir em frente, o que dá para fazer agora? O cara que é vítima, ele nunca é com ele. O problema nunca é dele, ele está sempre buscando quem é o culpado. Ele fala o seguinte: esse não é o meu trabalho. Ele tem aquele vitimismo que ele fala o seguinte: puta, qual que é aquela frase? Que é ótima, que você sempre vê na boca de uma vítima. Ele fala o seguinte: o que tiver que ser, será. Essa é a linguagem da vítima. O que tiver que ser, será. Cara, olha a diferença entre o autor da sua história. Então, eu te pergunto assim, cara, você hoje, qual é o capítulo que você está na sua história? Você já pensou nisso? A sua história é composta de um monte de capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Cara, qual é o capítulo que você está? Eu vou te contar aonde está, qual é o capítulo que você está na sua história hoje. Se você escreveu a sua meta, se você determinou, se você fez uma grande pergunta para você, se você fez o exercício 1, que é esse que eu estou falando aqui agora, que você vai fazer logo assim, logo que acabar essa sessão, você vai fazer esse exercício com você, e eu sugiro que todo mundo no restaurante faça um exercício do seu departamento, que faça um exercício da sua função, que faça um exercício do restaurante como um todo, né? Aonde que a gente quer chegar daqui a 2 anos, o que a gente quer ser daqui a 2 anos, a gente vai agir. Quando a gente age como autor da nossa história, a gente sabe que capítulo que a gente está. A gente está no capítulo de 2 anos atrás. A gente está no capítulo de quem vai chegar daqui a 2 anos, onde a gente tem que chegar, onde é o nosso lugar. E a gente já viu isso aqui, que você já sabe qual é o percurso que você tem que fazer. Aqui, 2 anos, beleza, você se deu essa missão. Mas aí você tem esse local aqui de 1 ano, você tem o local dos 6 meses, você tem 1 semana, você tem o hoje. Então, esses são os capítulos da nossa história. É o capítulo de 6 meses, é o capítulo de 1 ano e é o capítulo de 2 anos. Você já escreveu a sua história para os próximos 2 anos. Então, esse é o autor da sua própria história. Então, como é que a gente começa? Você fala assim: pô, Politi, legal, estou convencido. Cara, eu sou um garçom aqui nesse estabelecimento, eu sou um cozinheiro aqui nesse estabelecimento, eu estou convencidão que eu quero chegar nisso que você falou, nessa duplicada dos meus ganhos daqui a 2 anos. Como que eu começo, Politi? Dá uma dica prática aí. Para de enrolar e me dá uma dica prática. Eu começo exatamente por onde, Politi? Me diz. Eu vou te falar a palavra, o segredo. Presta atenção que esse aqui é o título dessa palestra. O que eu vou falar aqui agora, que eu vou escrever aqui agora, é o título da palestra. Over. É uma palavra só, tá? Mas eu vou escrever como se fosse duas, porque não vai dar tempo, não vai dar espaço aqui, Over delivery. Presta atenção nisso daqui. O que é over delivery? É como a gente avança na vida. É a entrega que a gente faz, é sempre o dobro daquilo que a gente ganha. Então, se a gente está ganhando R$2.000 hoje naquele nosso emprego, o que é o over delivery? É você imaginar, é você agir como se você ganhasse R$4.000. Por quê? Porque, cara, se eu estou agindo, se eu ganho 2, mas eu estou agindo como se eu ganhasse 4, cara, todo mundo vai perceber
que eu mereceria ganhar 4. Todo mundo vai ver que eu estou entregando mais do que eu fui contratado para entregar. Cara, você não está trabalhando lá as 8 horas por dia, você não está trabalhando lá as 10 horas por dia no seu restaurante? Então, cara, se você já está lá de qualquer maneira, não é melhor que você entregue bastante? Não é mais divertido que você entregue bastante? Não é mais divertido que você seja considerado o melhor garçom desse restaurante? Não é mais divertido que você seja considerado o melhor cozinheiro desse restaurante? Porra, por que não? Por que não? Eu sempre repito a história de um cara que eu contratei. Aliás, quase todos os caras que eu contratei, quase porque tem uns malucos aí que ficam pelo caminho, eles se deram bem na vida de alguma maneira ou de outra. Eu sempre conto a história do Marcelo Martins, que é esse cara que eu contratei no Rádio Rock Café, que ele era gerente de bares, ele era um barman quando eu contratei ele, mas quando eu vi que o cara tinha potencial, eu falei assim, cara, você vai ser gerente de bar, você não vai ser um barman, você vai ser gerente de bar, Martins, porque você é muito bom. Cara, porque o cara estava sempre ali, ele vinha perguntar, Politi, o que mais que você precisa? O que eu posso fazer antes de ir embora? Politi, cara, que a gente pode, como é que a gente pode resolver esse negócio? Politi, vamos fazer um checklist aqui para a gente resolver essa questão do bar? Eu falava assim, cara, o Martins é muito bom, cara, esse cara é muito bom, ele tem que ser alguma coisa a mais do que ele é. Aí, quando teve uma oportunidade de gerente de cozinha lá no Rádio Rock Café, eu falei, pensei em quem? Eu falei, pensei no Martins. O Martins ele entendia alguma coisa de cozinha? Não entendia nada de cozinha. Ele ficou desesperado, mas eu tirei ele da zona de conforto. Eu falei assim, Martins, eu vou te tirar da sua zona de conforto justamente para você ter uma evolução na sua vida. Por quê? Porque você já tem dentro de você aquilo que é necessário para uma pessoa evoluir. Que é o quê? É você querer entregar mais do que aquilo que você foi contratado. Então, você vai se dar bem. Ele falou, porra, Politi, eu estou desesperado, cara, eu nunca fui para a cozinha. Como é que eu vou ser gerente de cozinha? Cara, vai lá. Ele foi, desenhou todos os processozinhos, ele tinha humildade para conversar com os cozinheiros, ficar do lado dos caras para aprender, para não sei o quê. Tal. O cara virou um tremendo do gerente de cozinha. Ele duplicou o salário dele, em muito menos do que 2 anos. Aí, quando a gente abriu uma unidade do Rádio Rock Café numa ilha chamada Guam, que é lá no Pacífico, é lá entre o Havaí e o Japão, é uma ilha que só tem japonês de turista, e os caras do Rádio Rock Café precisavam de um gerente geral lá. Sabe quem que eu propus para mandar para lá, para o outro lado do mundo? O Martins. Eu falei assim, Martins, se candidata, cara, que você vai se dar bem. Ele falou, cara, o que eu vou fazer em Guam? Cara, eu não conheço ninguém lá, só tem japonês em Guam, o que eu vou fazer lá? Eu falei, mas o Martins, ele já tinha aprendido a falar inglês, mas muito cedo. Ele sabia falar inglês fluentemente. Olha como o cara já se preparou lá atrás. Antes de ser barman, ele já sabia falar inglês. Aí ele foi para Guam, ele foi ser gerente geral em Guam. Cara, e ele ficou lá durante 6 meses, que era uma missão de 6 meses, e ele se deu super bem, ele triplicou o que ele ganhava. Quando eu saí do Rádio Rock Café e eu vim para Time for Fun, aqui por causa de Carrol, Circo do Soleil, e eu precisava de um tenente para executar as coisas, que eu era diretor, fui contratado como diretor, eu precisava de um cara, um general para tocar as operações todas. Quem que eu chamei? Eu chamei o Martins. Nessa hora, ele já tinha quadriplicado aquilo que ele ganhava. Muito mais, quintuplicado aquilo que ele ganhava. Mas por quê? Por causa da atitude do cara, a atitude de ajudar, a atitude de querer ensinar, a atitude de você ver uma pessoa que precisa de ajuda, vai lá ajudar ela, vai lá ensinar aquela pessoa. A gente já falou, você aprende quando você ensina, quando você ensina é quando você mais aprende. Então, cara, começa a ajudar as pessoas que trabalham com você. Você é um cozinheiro bom, cara, ensina para o cozinheiro novato tudo aquilo que você sabe, com todo o seu coração. É assim que você vai aprender, é assim que você vai masterizar as suas atividades, é assim que você vai ser visto como o próximo cara. É assim que alguém do mercado vai te descobrir. Alguém do mercado vai falar assim, cara, estou precisando de um cozinheiro, mas eu ouvi dizer que naquele restaurante lá tem um cara que é muito bom. E alguém vai te pagar o dobro do que você vale hoje, mesmo que não seja o seu atual empregador. Então, é assim que a gente avança na vida, quando a gente pratica o over-delivery, a gente entrega mais do que é esperado por nós. E não pense que eu fui contratado pelo seu chefe para falar isso para você. Porra, o cara contratou o político para vir aqui para me dizer que eu tenho que entregar mais do que o que eu sou contratado. Eu ganho 1.500, esse filho da mãe quer que eu entregue um trabalho de 3 pau. Porra, qual é a do político? Não, não é. É porque funciona, cara. Vai por mim.
funciona. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu aprendi nos meus trabalhos que eu tinha de executivo a fazer tudo isso. Eu entregava o meu melhor. Cara, a partir do momento que eu estava entregando o meu melhor, eu estava sempre sendo elegível para a próxima posição. Mas quando eu estava entregando o meu melhor, quando eu estava aprendendo, quando eu estava treinando a galera, uma das coisas que eu aprendi a fazer na vida é treinar pessoas. Foi uma das habilidades mais importantes que eu ganhei na minha vida, foi saber como treinar pessoas. Eu me especializei em treinar pessoas. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, não é que eu, de ontem para hoje eu aprendi a falar, eu aprendi a treinar as pessoas. Não, cara, porque eu aprendi que essa era uma habilidade que eu ia ter que ter se eu quisesse me desenvolver. Eu aprendi isso lá atrás. Isso está na sua mão de você aprender a treinar pessoas, a treinar os seus colegas, a ajudar as pessoas que precisam, a ser visto como o melhor. Você vai ser visto como o melhor quando você for visto ajudando as pessoas que trabalham com você. E a outra coisa, são duas coisas, tá? Você me perguntou, você não me perguntou porque você não está falando nada comigo aqui, mas eu vou te dizer o que você me perguntaria, né? Que foi assim, Politi, o que eu tenho que fazer, né, para duplicar, para responder essa pergunta grande que a gente se fez? A outra coisa, uma é over deliver, que a gente já falou, e a outra chama-se Kaizen. Kaizen. Eu já falei isso lá para o meu grupo de mentoria, aquele meu grupo de mentoria, mas eles não pegaram esse conceito ainda do Kaizen. Então, eu vou repetir, eu vou falar de novo. O que é o Kaizen? O Kaizen significa isso aqui, ó, melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Tudo isso que a gente falou, essa atitude de autor da nossa própria vida, é você buscar as coisas, é o que o Marcelo Martins fazia, é você buscar as coisas que estão ali e falar assim, cara, como que dá para melhorar isso? Porque ao melhorar a sua atividade como garçom, como cozinheiro, se você pensa em maneiras de melhorar aquilo que você faz, cara, você está dando um grande passo para a sua própria evolução. Só que não adianta você melhorar aquilo que você faz se isso não estiver sendo, presta atenção nisso daqui, ó, registrado. Não adianta a gente melhorar aquilo que a gente faz. Melhoria contínua só vale. Melhoria contínua só é válida se você registrar essa melhoria, registrar no papel, deixar para a história daquele restaurante. Cara, então é o seguinte, eu tinha um checklist aqui que não funcionava muito bem, eu resolvi colocar esse checklist para jogo novo aqui na cozinha, dividido por praças. Então, eu tenho a praça de carne, a praça de salada, a praça de sobremesa, e eu tenho um checklist novo para cada praça que está muito melhor do que o antigo aqui. Cara, eu incorporei isso na organização. Eu cheguei para o meu gerente e falei, cara, eu vou trazer isso para vocês e isso vai ficar aqui para a organização, para essa casa. Então, eu registrei essa melhoria contínua. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que vai ser consistente. O gerente tem que ter essa reflexão. O gerente tem que perceber isso e incorporar isso nos manuais, nos processos que ele tem. Só que todo mundo tem que participar, começando com você, garçom, com você, cozinheiro, com você, gerente, com todo mundo, registrando as melhorias que vocês vão fazendo na operação. Porque esse é o seu sistema, esse é o seu processo que a gente tem. Se a gente não faz esse registro dessas melhorias, se perde. Amanhã eu vou fazer diferente. Hoje eu fiz esse checklist dividido por praça, todo mundo achou legal para burro, só que amanhã a gente não faz mais, a gente volta para o mesmo esquema ou faz outra coisa. Cara, você não registrou a melhoria. Melhoria não registrada não é Kaizen, não pode ser considerada Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que foi muito usada na Toyota, que foi a primeira empresa mundial a fazer isso com todos os funcionários, a registrar essa melhoria contínua. Todo mundo registrava a melhoria contínua nos processos. Chama-se Kaizen, foi inaugurado esse método na Toyota, lá nos idos dos anos 60, 70, que revolucionou e mudou a cultura de trabalho no Japão. Não foi eu que inventei esta palavra, não. Tá bom? Então, é o seguinte, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir aonde? Investir aonde? Investir onde? Você já sabe o que eu vou falar aqui. Investir no conhecimento.
O que é investir no conhecimento? É você, todos os dias, você ter um diário e você registrar aquilo que você aprendeu. Se você for dormir todos os dias tão burro quanto você acordou, tá? Desculpa os termos, mas tão burro quer dizer o quê? Cara, se você for dormir sabendo as mesmas coisas que você sabia ontem, isso quer dizer que você não deu nenhum passinho para a sua meta. Nenhum passinho para a sua meta. Se a sua meta era falar inglês, você não fez nada. Cara, você não deu nenhum passinho. Se a sua meta é ser o melhor garçom, é ser o Neymar dos garçons, e você não aprendeu nada novo hoje, você não deu nenhum passinho. Então, você vai investir a partir de agora, aonde? No conhecimento. Se o seu restaurante onde você trabalha não é capaz de te dar conhecimento, é erro deles, é erro do seu chefe, é erro do proprietário do seu restaurante, se ele não é capaz de te gerar esse conhecimento, porque ele deveria estar preocupado em te ajudar a ter esse conhecimento. Mas você, nobre garçom, nobre cozinheiro, nobre faxineiro, você não pode depender do seu chefe, você não pode depender do seu proprietário, do seu patrão para isso, para adquirir conhecimento. Cara, conhecimento tem em tudo quanto é lugar. Está no YouTube, está numa biblioteca, está numa livraria, está num curso que você pode fazer. Cara, não é possível. Você tem curso hoje que você vai pagar R$ 100 por mês e você aprende tudo sobre esse negócio de restaurante. Você vai ser o melhor garçom do mundo. Porra, e não vale a pena? Você ganha 2 pau, não vale a pena você investir 100 em você? Então não espera o proprietário do seu estabelecimento trazer. Ele deveria fazer isso, porque deveria ser missão do proprietário do seu estabelecimento estar te ajudando nisso, tá te orientando no conhecimento que você quer adquirir. Primeiro você tem que querer adquirir, e depois o cara tem que estar te ajudando. Tá? Então, como que você vai ser o próximo Neymar dos cozinheiros? Como que você vai ser o próximo Neymar do chefe de cozinha? Como que você vai ser o próximo Neymar do gerente, né, do proprietário, o melhor cara do mundo? Quando eu falo de Neymar, eu estou falando do cara, o melhor cara do mundo. Você tem que se fazer essas duas perguntas aqui. Como que eu posso evoluir? Como que eu posso evoluir como pessoa, como funcionário? E como que eu posso contribuir? Contribuir. Cara, se você conseguir responder essas duas coisas, como que eu vou evoluir e como que eu vou contribuir, o mundo é seu. Você concorda comigo que você vai chegar daqui a 2 anos e vai ter o seu salário dobrado? Eu duvido que, se você seguir esse roteirozinho que eu desenhei para você, você não vai conseguir chegar daqui a 2 anos com o seu salário dobrado. Você vai. E sabe por que você vai? Porque todo mundo é capaz de realizar grandes coisas. Todo mundo é capaz de realizar grandes coisas. Só que você recebe o quê? Você recebe uma vida pequena. Você recebe uma vida assim, ó, uma vida de merda. É o que você recebe. É o que todos nós recebemos, uma vidinha pequena. Só que, cara, a gente recebe também um punhado de semente. Se você quiser plantar uma macieira, sei lá, no seu jardim, no seu quintal, cara, você tem que começar o quê? Com uma semente. Você tem que pegar uma sementezinha e começar a plantar todos os dias. Por quê? Porque você recebe uma vida ruim, ninguém recebe uma vida boa. Mesmo essas pessoas que você acha que recebem uma vida boa porque tiveram uma herança, porque tiveram uma família rica, porque tiveram não sei o quê, não, essas pessoas, acreditem em mim, elas são infelizes. Os caras que são felizes são aqueles caras que receberam uma vida ruim, mas receberam um punhado de semente que eles vão plantar no seu jardim, daqui a pouco eles vão ter um pomar. E tudo isso começa onde? Tudo isso começa aqui, ó. Vou voltar lá para trás. Tudo isso começa aqui, ó. Tudo isso começa com uma grande pergunta. Tudo isso começa com uma meta legal que você se dá. Tudo isso começa com uma pergunta que tem um como, que tem um ponto de interrogação lá atrás, que seja a única coisa que você pensa na sua vida, que você não vai pensar em nada mais, que você vai ser a única coisa que você vai pensar, e ela tem que ser grande o suficiente para te mobilizar, e ela tem que ser específica o suficiente para você saber que isso vai estar num tempo determinado e que você vai ter que caminhar até ela devagarzinho, uma semana, um semestre, um ano, e você vai chegar em 2 anos. Mas se faça esse favor, se dê uma meta grande e vá atrás dela. E tenho dito, esse é o recado que eu queria dar para você, meu nobre
amigo, funcionário, dono, gerente, maître, cozinheiro, garçom, proprietário do estabelecimento, eu espero que eu tenha conseguido passar este recado para você. Se faça essa grande pergunta e você vai estar se ajudando. Fechou?